Boa noite a todos aqui presentes, né? Encarnados e desencarnados. Boa noite ao pessoal que nos vê pela internet. E nesta noite, vamos dizer assim, mais fresquinha, né? Nós vamos então iniciar aqui na nossa casa mais uma palestra para aquecer os nossos corações, né? Bom, então, vou falar de alguns recados. O primeiro nós temos aqui na frente, né, um rapaz que está tomando conta dos carros, tá? Então, ele é irmão da Maria Beatriz e ele veio para ajudar aí para tomar conta dos carros, né? Então, quem puder, né, dar um trocadinho para ele na hora que sair, ajuda bastante, né? Porque ele veio exatamente pela necessidade. Muito bem. Outro recado vamos desligar os nossos celulares e manter o silêncio, né? Não só durante a palestra, mas depois da palestra também, porque os trabalhos se seguem aqui depois das palestras, né? Bom, pessoal, não vamos nos esquecer que a casa, ela tem vários recursos que podem ser utilizados, tanto para quem é trabalhador, como para quem não é trabalhador, né? Então, por exemplo, nós temos o atendimento fraterno, para quem precisar conversar com alguém, precisar de alguma ajuda, algum auxílio, né? Temos a água fluidificada, que nós temos ali os copinhos que ficam ali, mas também você pode trazer sua água da sua casa, colocar ali em cima da mesa, que também vai ser fluidificada. Temos também em cima da mesa a caixa de vibrações, né? Por aqueles que a gente sabe que precisa de ajuda. Temos as caixas, uma outra caixa que é a caixa de sugestão, né? Então qualquer sugestão, crítica, pode colocar lá pra gente, que a gente vai ler com carinho. Uma outra coisa que a gente tem comentado é sobre o Evangelho no Lar, né? Então, fazer o Evangelho no Lar é higienizar a nossa casa, né? Então, toda semana a gente passa uma vassourinha, toda semana a gente passa um paninho, né? Para a casa ficar bem limpinha, ficar bem legal. E também a gente pode fazer isso espiritualmente, né? Então é importante que toda semana a gente tenha uma data, uma hora marcada para fazer o Evangelho no Lar. É muito importante para a limpeza espiritual do nosso ambiente, né? Do ambiente que nós vivemos. Participar das palestras, vir aqui, quem está na internet, né? Vem aqui, vem visitar a nossa casa, vem participar, sentir o calor humano que tem aqui, é muito, muito, muito bom, né? E também temos os cursos, né? Todos os nossos cursos estão aí à disposição, né? Quem tiver interesse, converse com alguém da casa que a gente vai indicar um caminho para começar os cursos. Bom, hoje a palestra é do nosso irmão Carlos, né? Não é o Carlos aqui da casa, né? Mas é um outro irmão Carlos que vem pela USE, né? E vamos então aproveitar e já vamos vibrar por ele, né? Para que a gente possa compreender e que a gente possa ouvir e aplicar principalmente as lições desta noite. Então vamos à nossa oração. Desculpa, gente. Estava esquecendo a psicografia. Celso, por favor. Bom, nós temos a nossa psicografia, né? Que é uma psicografia sempre aqui da nossa casa, que diz o seguinte, né? Palavras da equipe médica espiritual. Este é o título.
A cura vem da alma. O antídoto vem do amor. Por mais se examine a matéria, não encontrará a ciência médica as razões da enfermidade na sua casuística. Elas estão na alma. As desordens psíquicas e emocionais nascem na mente, enraizam-se no corpo espiritual e podem influenciar o corpo somático. Consultem a medicina terrena, mas nunca se esqueçam do medicamento que o Evangelho traz. Dele vem a verdadeira que o homem produza, se façam cada qual a parte que lhes caiba, e estarão em equilíbrio do corpo e da alma. Mensagem recebida aqui na nossa casa no dia 19 de maio, último. Então, agora sim, vamos às nossas preces. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos por podermos estar aqui, reunidos em Seu nome, envolvidos com o Seu Evangelho e com as lições que iremos ouvir esta noite. Que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver o nosso palestrante da noite, para que possamos, Senhor, para que ele possa nos trazer as Suas lições, possa nos trazer as lições que vão poder calar fundo em nossos corações. Que Teu amor, Teu carinho, Mestre, possa se fazer presente durante todos os nossos trabalhos, com a graça de Deus, que assim seja. Pode não, papel. Gente, eu falei que isso deve ser feito pra gente alto. O som tá saindo bem para vocês? Bem, como nosso irmão já disse, meu nome é Carlos. Eu vim aqui pela USE. A USE, eu acho que a maioria de vocês já deve saber, não é uma casa espírita, não é um centro, mas é uma entidade que congrega várias casas. E hoje, e toda vez eles dão um tema para a gente estar batendo um papo, conversando. Eu gosto mais do termo bater papo, conversar. Eu não sou muito formal, talvez vocês percebam isso durante a preleção. E o tema que eles mandaram a gente conversar hoje é um tema que, na verdade, eu achei engraçado porque é tão fácil, sabe? É um tema que eu acho que todos nós já praticamos assim de uma forma tão natural. O tema que eu nem sei porque eles ainda insistem, é meia hora, né, que eu tenho 30 minutinhos, que eu nem sei porque eles ainda insistem em ficar batendo nesse tema. O tema da noite, da conversa da noite é perdão. É facinho, não é? Você concorda comigo que perdoar é facinho? Você concorda? Facinho, né? É a coisa mais fácil do mundo. É claro que eu estou brincando, né? O perdão, a gente sabe, é difícil, é complicado, mas ele tem a sua importância, ele é uma virtude, e a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, para tentar entender um pouco o porquê de perdoar, o quão bom é para nós perdoar, quais as vantagens que traz para a gente mesmo, o nosso perdão, perdoar os outros, e como isso é feito. Quem frequenta a casa espírita, com certeza já ouviu aquela frase famosa: fora da caridade não há salvação. Aí alguém vai me perguntar assim, mas você não ia falar de perdão, agora você está falando de caridade? Vamos ao Livro dos Espíritos. Pergunta 886. Perguntam aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, quando nós dizemos que fora da caridade não há salvação, perdão está dentro do conceito de caridade, assim como Jesus o entendia. E o perdão, como eu disse, ele acaba sendo, então, uma das virtudes mais difíceis da gente incorporar. Eu tenho maneira de olhar para todo mundo, vocês ficam aqui no cantinho, fica difícil, né? Mas eu chego lá, eu consigo.
Mas é também uma das mais sublimes, é uma das mais difíceis, mas talvez seja uma das que mais nos eleva, que mais nos aproxima dos espíritos superiores, mais tende a provocar o nosso progresso espiritual e moral. E qual a importância do perdão? Vamos falar um pouquinho sobre a importância. Se a gente prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, a gente repara que ele repete a questão do perdão em várias situações diferentes. Então, por exemplo, quando Jesus vai nos ensinar a orar, o que ele diz? Quando for orar, não faça como aqueles fariseus que ficam gritando, recolhe-te no silêncio, mas se tem algum problema com o teu irmão, primeiro vai lá e resolve o teu problema. Esse ter o teu problema com o teu irmão, uma das coisas que ele está falando é o perdão. E por que ele fala isso? Quando nós oramos, quando nós rezamos, a gente sabe o que é importante não são as palavras, é o sentimento. Então, é muito importante, quando eu vou rezar a Deus, quando eu vou rezar a um espírito superior, quando eu vou rezar, pedir alguma coisa, agradecer, que eu esteja com os meus sentimentos puros, que eu esteja com os meus sentimentos leves. E se eu tenho ódio no coração, porque eu estou guardando rancor de alguém, o meu sentimento nunca vai estar tão leve, nunca vai estar tão puro. Daí, por isso que Jesus fala da importância de, se vai orar, primeiro reconcilia-te com o teu irmão. Quando a gente vai falar do Pai Nosso, quando a gente vai rezar o Pai Nosso, é um outro lugar onde Jesus volta a falar do perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente prestar atenção nessa palavra, é claro que a coisa não funciona bem assim, porque Jesus é amor, né, infinito, e ele não leva muito em consideração os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Mas quando a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, percebam que a gente está dando um parâmetro, como se estivesse dando um parâmetro para Deus. O mesmo critério para você me perdoar, né? O mesmo rigor que você deve usar para me dar o perdão, é o mesmo critério, é o mesmo rigor que eu uso quando eu vou perdoar o meu irmão. Então eu estou dizendo assim, se eu sou bem rigoroso, eu não perdoo nada, gente, é quase que está falando na oração, não me perdoa também. E olha, qual de nós aqui pode ficar sem o perdão de Deus pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes por dia? Eu, com certeza, mais. Mas é isso que a gente está falando. Tem uma passagem, que agora eu não lembro onde na codificação, que fala assim, perdoar nossos inimigos é pedir perdão para nós mesmos. Perdoar nossos amigos é uma prova de amizade. E eu devo perdoar sempre? Tem uma passagem dos evangelhos que eu acho assim bacana. Um apóstolo que todo mundo conhece, Pedro, que era o mais atabalhoado dos apóstolos, era o mais afobado, era o mais apressado. Eu diria, inclusive, que quando os apóstolos queriam fazer uma pergunta para Jesus e estavam com medo, davam um cutucão no Pedro, ele se levantava, que era sempre Pedro que levava as respostas, né? Então Jesus vai falar de perdão, e ele pergunta, numa passagem do Evangelho, quantas vezes devo perdoar? Aí Pedro, com aquela certeza, falou, não, dessa vez eu vou acertar, dessa vez eu vou agradar, né? Eu vou bater ali na mosca. Ele levanta, mestre, devo perdoar 7 vezes, achando que 7 vezes era assim, muita coisa. Jesus, não, Pedro, 70 vezes 7. 70 aqui tem conotação de infinito, tá? Jesus era judeu e para eles essa numeração tem uma conotação de infinito. Perdoar infinitas vezes. Então a gente vê a importância do perdão na quantidade de vezes que Jesus, mesmo quando fala de outra coisa, está sempre voltando no perdão. Amar ao próximo como a ti mesmo, também, né? Se você ama, você perdoa. Agora, como funciona esse perdão? Como a gente procede quando a gente vai dar o nosso perdão e como a gente procede no nosso interior quando nós damos o perdão? A gente fala muito do perdão, mas tem um jeito de perdoar os outros também. Ele é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente vai dar o perdão para alguém,
Esse momento não é hora de dar bronca, não é hora de fazer exigências, não é hora de chegar e falar, eu te perdoo, olha, você errou, você fez isso, você fez aquilo outro, mas eu vou te perdoar. Gente, isso não é perdão. Isso é orgulho. Isso é querer diminuir o outro. No Evangelho segundo o Espiritismo se ensina que o perdão deve ser dado sem que o outro se sinta constrangido. Ó, eu vou te perdoar, mas você vai me prometer agora que você nunca mais vai fazer isso. Não é assim que se perdoa. Isso não é perdão. Isso é querer dar bronca nos outros e dar uma de bonzinho. Eu sou bom, eu só vendo como eu sou. Eu estou te perdoando, mas não. Existe uma passagem, aquela passagem famosa que todo mundo conhece da mulher adúltera, da pecadora, que levaram até Jesus, queriam apedrejar. Tudo bem que, na verdade, a gente nunca ficou sabendo na passagem se ela realmente tinha cometido algum pecado. Ela estava sendo acusada. Mas vamos partir do princípio que ela tinha cometido algum erro. A tradição evangélica, a tradição cristã, diz que Jesus se abaixa, começa a escrever na areia, né? E começa a escrever ali os pecados das pessoas. E aí vai um embora, vai outro embora, até que não fica mais ninguém. Jesus chega para essa mulher e diz simplesmente, olha, onde estão aqueles que te acusavam? Vá em paz e não peques mais. Naquele momento, se é que ela tinha realmente cometido alguma falta, alguma falha, Jesus lhe deu o perdão. Ele não perguntou para ela se ela tinha feito ou não tinha feito o que tinham acusado ela. Ele não quis saber de nada disso. Ele não passou um sermão para ela de 15 minutos para falar o que ela deveria ou não fazer. Vá em paz e não peque mais. Essa é a nossa postura para com o nosso irmão quando a gente vai perdoar alguém. E qual que é a nossa postura íntima em relação ao perdão? Uma coisa que todo mundo fala, né? Aqui vai entrar. Às vezes perdoar um amigo, perdoar até um ente da família é difícil. Né? Tem muita gente por aí, inclusive, que às vezes paga anos e anos de terapia, gasta fortunas, porque durante uma vida toda não conseguiu perdoar uma atitude do pai ou da mãe. E às vezes o simples perdão teria evitado sofrimento para um e para o outro, teria evitado gasto de dinheiro com terapeuta, mas não que sou contra a terapia, pelo contrário. Se acharem que precisam fazer, façam, terapia é muito bom. Mas muita coisa a gente evitaria por tirar esse sentimento de nós. E quando é para perdoar um inimigo? Aí é mais difícil. E inimigo que eu estou falando é inimigo mesmo, tá? Não é aquela pessoa que você não gosta muito. O que Jesus fala sobre isso? Vamos então à questão 887 do Livro dos Espíritos. Perguntam para os espíritos. Jesus também disse, amai até mesmo os vossos inimigos. E aí Kardec faz um questionamento, mas isso não vai contra a nossa natureza? Resposta dos espíritos. É certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isto que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura vingança. Quando a gente fala em perdoar, isso não significa necessariamente, a gente não chegou nesse patamar de evolução ainda, que eu vou chamar aquela pessoa que procede mal comigo, que procedeu, para tomar café em casa, para jantar com a minha família. Até porque existe uma coisa chamada afinidade. E tem uma coisa, eu posso estar perdoando a pessoa, mas pode ser que ela não mude a sua postura. E realmente nós não somos obrigados a conviver com alguém cuja postura nos faz mal. Mas isso não significa que eu não possa perdoá-la, que eu não possa desejar-lhe o bem, que eu não possa orar por ela, que eu não possa pedir para que ela seja iluminada, que ela perceba que a conduta dela é uma conduta que não agrada. Mas pode acontecer sim de eu convidar essa pessoa para jantar comigo, porque ela pode mudar a postura dela. Do mesmo jeito que eu perdoo, ela pode se arrepender. Aqui vai mais uma historinha. Quem conhece São Paulo? O apóstolo. Como é que São Paulo chamava antes de ser São Paulo? Ele se chamava Paulo, era Saulo. Qual que era o trabalho de Saulo? Saulo era um judeu, também cidadão romano, de alta hierarquia, cujo divertimento maior e preferido
porque era o trabalho dele, mas ele gostava de fazer isso, era perseguir e torturar cristão. Até o dia que, num dado momento, ele toma consciência do que ele estava fazendo, ele toma consciência dos seus erros, ele se converte aos ensinamentos de Jesus, vai procurar conhecer a doutrina de Jesus e vai ao encontro dos apóstolos. Imagina, vamos ser sinceros agora, vocês acham que quando Pedro e os outros que estavam lá viu Paulo chegando, eles ficaram felizes? Eles ficaram, foi morrendo de medo. Ele falou, agora danou, gente, o cara vai prender todo mundo. E quando Paulo chegou para eles e falou assim, não, irmãos, eu me converti, eu não persigo mais vocês. Será que eles acreditaram de imediato? Porque confiança é uma coisa que a gente conquista, né? A gente aprende a confiar, mas vocês acham que lá os apóstolos não ficaram com um pezinho atrás? Porque eles acharam, não, esse cara está mentindo, ele está querendo aproveitar. Não, quando a gente fechar o olho, ele vai prender todo mundo. Mas não, depois com o tempo eles viram que aquele arrependimento de Paulo era sincero. E aí aquele inimigo que torturava, que matava, passou a dividir a casa com eles, passou a dividir a comida com eles, passou a dividir a bebida com eles. Então, não é obrigatório que isso aconteça, mas se a pessoa mudar de atitude, pode acontecer sim. Paulo mostrou o seu arrependimento. Paulo mudou de atitude. Então, por que não convidar aquele ex-inimigo para, sim, jantar com a nossa família? Foram isso que os apóstolos fizeram. Agora, repito, se a pessoa não muda a atitude, se ela continua tendo aquela atitude que é danosa, que é, hoje em dia tem uma palavra que está na moda, né, tóxica, você realmente não é obrigado a conviver com aquela. Mas você deve, sim, mesmo assim, dar o perdão 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, quantas vezes for necessário. E o perdão tem uma outra característica. O perdão, ele é um ato da razão. A gente tem que querer perdoar. Mas muito mais que um ato da razão, o perdão é um ato do sentimento. E quando a gente fala que a gente vai perdoar alguém, fica aquela pergunta, então eu vou esquecer? Aí fica aquela dúvida, perdoar é esquecer? Mas se eu não esqueci... Bem, é difícil. Se a gente for usar a palavra esquecer no sentido de apagar da memória, não, perdoar não é esquecer. Porque nada se apaga da memória. Tudo que acontece com a gente, tudo que a gente pensa, tudo que a gente ouve, fica guardadinho lá no cérebro. Fica guardado no nosso espírito. Nada se apaga. Todo mundo tem aquela experiência de, às vezes, escutar uma música, ou sentir um cheiro e lembrar de uma coisa lá da infância. Uma coisa que fazia anos que a gente não pensava mais. Então, não é apagar na memória no sentido de passar uma borracha, não é pegar e passar a borracha no papel. Mas perdoar significa ressignificar. É a importância que a gente dá para aquilo, para aquele fato. Se toda vez que eu vejo a pessoa que me magoou, eu lembro daquilo que ela me fez, e aquilo me causa mal, então eu não perdoei. Mas quando eu consigo realmente de coração perdoar, o que vai acontecendo é que aquilo que aconteceu vai ficando tão menos importante, e vai ficando menos importante, e vai ficando menos importante, até que chega uma hora que aquilo deixou de ter completamente importância, aquilo ficou tão insignificante, ficou tão para trás, que aí realmente eu não me lembro mais. Aí eu encontro a pessoa e aquela memória não vem mais na minha cabeça, porque ela deixou de ter importância para mim. E isso é tão bom para a gente, porque o rancor, a mágoa, é como se fosse uma ferida que está aberta. Toda ferida aberta corre o risco de infeccionar. Toda ferida aberta dói. Então, enquanto aquela ferida está aberta, às vezes a pessoa não está nem aí para a gente, mas dentro da gente está doendo. Dentro da gente a gente está sentindo aquela dor. E na medida em que a gente consegue se curar e fazer aquilo deixar de ter importância, até o ponto que a gente nem consegue, nem lembra mais daquilo, não porque a gente passou uma borracha, porque eu disse isso não existe, mas porque aquilo deixou de ser importante. Porque aquilo não nos machuca mais. Esse sentimento de alívio, de não sentir mais aquela dor, de fechar essa ferida, porque enquanto ela está aberta, ela serve inclusive para entrar mais coisa, para entrar mais rancor, mais ódio, mais raiva.
Fechar essa ferida é alcançar uma paz interior, é alcançar um estado de espírito, de calma, de tranquilidade e até de felicidade. Isso a gente não consegue enquanto a gente mantém um sentimento de rancor, um sentimento de vingança. Não. Então, eu digo sempre, inclusive, que o perdão acaba fazendo mais bem para os outros, para a gente, do que para quem a gente perdoa. Porque às vezes a pessoa não está nem aí para a gente. Mas perdoar é cuidar da nossa própria alma, é cuidar do nosso próprio espírito. E uma coisa que às vezes a gente não pensa, quando a gente deixa de perdoar alguém, é o arrependimento que às vezes, especialmente quando é alguém da família, alguém próximo, é o arrependimento que a gente pode ter quando a gente lembra que a gente poderia ter perdoado alguém e ter recuperado um convívio saudável com alguém que de repente não está mais aqui, que de repente não está mais nesse plano. Já escutei gente falando que talvez esse seja um dos maiores remorsos que alguém pode ter. Não é o de não pedir perdão para alguém que se foi, também causa um remorso grande, mas é o de não ter perdoado alguém que se foi. Fala assim, poxa, eu podia ter perdoado, eu podia ter estado lá junto. E agora? Mas eu vou contar uma história. De novo, olha só, um segredo. A gente pode perdoar mesmo assim. A gente pode perdoar aqueles que se foram pelas nossas preces, o nosso pensamento. Quando a gente reza por alguém, quando a gente ora por um espírito que já se foi, por um irmão nosso que já fez a transição, que já desencarnou, eles recebem essa oração. Tem uma passagem na codificação, na Revista Espírita, onde, numa das reuniões mediúnicas que o Kardec fazia, aparece um espírito que interrompe a reunião. E ele se dirige especificamente para uma moça que está na assistência, é uma médium, na verdade, mas não é ela que está recebendo. E ela pede para aquela moça, eu quero que você reze por mim e eu quero o seu perdão. Vão perguntar para ela quem é ela, ela fala assim, não me interrompa. Eu quero muito que você entenda que o que eu fiz. E ela fala, aí depois ela fala o nome. E ela tinha causado realmente um grande mal para aquela pessoa. E ela aparece na reunião mediúnica pedindo a oração e o perdão especificamente daquela pessoa que ela havia magoado. Porque ela, espírito, tinha aquilo na consciência, ela precisava que a pessoa perdoasse. E depois, como acontecia em toda a reunião mediúnica que era feita lá no centro que o Kardec tinha, né, que ele dirigia, você chamava sempre um espírito para conversar. Vem cá, e essa comunicação, por que ela foi dada? E surgiu uma dúvida para Kardec. Por que os espíritos pedem que nós, aqui na Terra encarnados, rezemos por eles? Não seria melhor que eles pedissem que vocês, espíritos superiores, rezassem por eles? Vocês são mais elevados, vocês têm uma vibração maior. E aí tem uma comunicação de Santo Agostinho. E eu juro que eu vou encerrar depois disso, eu não vou estourar o horário, tá? E essa comunicação, ela fala não só da importância de você, na oração, às vezes, perdoar aqueles que já foram, mas ela explica também a importância de rezar por aqueles que já foram, porque a nossa oração para aqueles que já foram importante. E eu estou para te falar que é um dos textos sobre oração mais lindos que eu já tive a oportunidade de ler na minha vida. Eu vou tomar a liberdade, então, aqui, de ler esse texto. Não é tão longo, é curtinho. Bem, tem a parte aqui que eu falo que Kardec pergunta. E aí, Santo Agostinho responde: perguntais por que os espíritos sofredores preferem pedir preces a vós, no caso a gente aqui, do que a nós, os espíritos superiores. As preces dos mortais são mais eficazes que as dos bons espíritos? Ele está perguntando. Quem vos disse que nossas preces não tinham a virtude de espargir consolação e dar força aos espíritos fracos que não podem ir a Deus, senão com esforço e muitas vezes sem coragem? Se eles imploram as vossas preces, a oração deles tem valor, sim, é claro, as vibrações deles. Mas se eles imploram as vossas preces, é porque elas têm o mérito das emanações terrenas, que sobem voluntariamente a Deus.
Essas eles sempre apreciam, por virem da vossa caridade e do vosso amor. Para vós, orar é abnegação. Para nós, espíritos, um dever. O encarnado que ora pelo próximo cumpre a nobre tarefa de espíritos puros. Sem possuir a coragem e a força destes, realiza suas maravilhas. Quer dizer, mesmo sem ter a mesma nobreza, a mesma coragem a orar por aqueles espíritos, ele realiza uma tarefa que normalmente é atribuída aos espíritos puros. É peculiar à nossa vida consolar o espírito que pena e sofre, mas uma de vossas preces é o colar que tirais do pescoço para dar ao indigente, é o pão que retirais da vossa própria mesa para dá-lo a quem tem fome. Por isso as vossas preces são agradáveis ao que as escutas. Um pai não atende sempre a prece do filho pródigo? Não chama sempre os servos para matar o vitelo gordo pela volta do filho culpado? Como não o faria ainda mais por aquele que de joelhos vem lhe dizer: ó meu pai, sou eu muito culpado, não vos peço graça, mas perdoai a meu irmão arrependido, mais fraco e menos culpado do que eu. É então que o Pai se eternece, é então que arranca do peito tudo quanto este encerra em dons e amor. Ele diz: estava cheios de iniquidade, te dissestes criminoso, mas compreendendo a enormidade de tuas faltas, não me pediste graça para ti. Aceitas o sofrimento dos meus castigos, e a despeito de suas torturas, tua voz tem força bastante para pedir pelo seu irmão. Então um pai, que não quer ser menos caridoso que o próprio filho, perdoa a ambos, um e ao outro, estende as mãos para que se possam marchar em linha reta no caminho que leva à sua glória. Meus filhos, eis porque os espíritos sofredores que vagam em torno de vós imploram as vossas preces. Nós, espíritos superiores, devemos orar. Vós podeis orar. Prece do coração. Tu és a alma das almas, se assim me posso exprimir, quintessência sublime que sobe, sempre casta, bela e radiosa, para a alma mais vasta de Deus. Ou seja, para nós, o ato de orar é não um dever, mas é um ato de amor, de compaixão, de caridade, é um ato de doação. E quando isso é feito de forma sincera, sim, chega aos nossos irmãos, chega àqueles que já se foram. E eu acho que essa prece resume tudo. E quando nós oramos por alguém, essa parte que eu acho muito linda, não pedindo por nós, mas pedindo por nosso irmão, Deus se eternece dos dois, porque Ele sente o seu amor, a sua boa vontade, e o seu amor, a sua boa vontade, apesar de que, lembrem bem, caridade a gente nunca deve fazer pensando em ter elogio de Deus, tá? Mas aquilo que é feito de coração nunca fica sem a resposta de Deus. Espero que todos tenham uma boa noite. Um beijo no coração de todos e agradeço pela atenção. Nós que agradecemos pelas belas palavras. Vamos então aproveitar este momento de comunhão com esses nossos amigos do plano espiritual, nossos mentores, de comunhão com o nosso irmão maior, o nosso querido Mestre Jesus. Elevar nossos pensamentos, elevar nossos sentimentos, para que esses nossos irmãos possam receber as tuas bênçãos, Senhor Jesus, para que todos nós aqui possamos usufruir
das palavras que foram ditas aqui. Que teu amor, teu carinho, Mestre, possa nos acompanhar nos trabalhos que se seguem, nos trabalhos de passe, e que possa também, Senhor, acompanhar a todos nós até os nossos lares, e que possamos estar aqui reunidos novamente em seu nome, Mestre, na próxima semana, com a graça de Deus. Que assim seja.